Muito boa noite, pessoal. Como vocês estão? Meu nome é Rafael Lanfredi. Eu tenho aqui hoje o prazer de apresentar uma nova forma de fazer live para falar sobre supply chain e conseguir aproximar de vocês grandes profissionais, pessoas que realmente são relevantes, são estrategistas de verdade e pessoas que eu tenho o prazer de estar aqui ao meu lado. Sempre vou ter comigo o Silmar, que é o fundador da Saving Brasil e o grande idealizador do Clube de Compras Saving Brasil. Esse nosso programa ele foi feito com o objetivo de tentar te aproximar dos grandes nomes. E hoje a gente está aqui com um cara muito especial, um grande amigo, um grande profissional, também referência no setor, o Alexandre Menezio, que ele é CEO e também cofundador da Aliança SCA, uma empresa gigante no ramo de supply chain, principalmente na parte de agroindústria. Sejam muito bem-vindos. Silmar, como você está? Muito bem, Rafa. Obrigado aí. E como você falou, é um prazer ter o Alexandre aí nesse nosso primeiro encontro. Alexandre, seja muito bem-vindo, cara. Para a gente começar já com tudo, falando de uma vez, além das tuas boas, eu gostaria que você falasse um pouquinho como foi a trajetória, como que o Alexandre saiu lá de trainee e virou um grande diretor de compras. Obrigado, pessoal, pelo convite. Silmar é um grande amigo de longa data. Obrigado, Rafa. Nos conhecemos há pouco tempo, mas já tem um bom relacionamento. Para mim é um prazer estar aqui. Poxa, fico honrado de estar iniciando aí essa jornada, né, que vocês estão criando aí do Clube de Compras Saving Brasil. Rafa, fazendo a coisa ficar curta, né? Eu me formei em engenharia. Isso foi em 92. Então, faz bastante tempo. Eu trabalhei 2 anos na área técnica como engenheiro de processo e depois eu já mudei de emprego. Eu tive a oportunidade de entrar como trainee, você mencionou, numa empresa do ramo sucroenergético, tá? Na época era a Guarani. E, por sorte, entrei na área de compras, tá? Então, eu nem sabia o que significava trabalhar na área de compras. E nesse programa eu fiquei 2 anos na área de compras, aí depois eu fui seguindo a trilha da carreira, né? Então, analista pleno, sênior, e mudei de área, fui para a área de logística, área de administração de vendas, depois planejamento de mercado. Aí eu tive a oportunidade de trabalhar em outras empresas, mas eu nunca saí do segmento sucroenergético, né? Nunca saí da cana, também nunca saí do agro. Mas aí eu tive a oportunidade de trabalhar em outras empresas na área financeira, gerências administrativas financeiras, fui gerente de relações com investidores e acabei que em 2012 eu voltei para a área operacional, tive a chance de ser promovido numa empresa e assumir a diretoria de compras. Então eu voltei para essa área, né, a qual eu originei como trainee. E foi assim, tá? Não dá para falar que foi planejado, né? Na verdade, eu tive sorte de entrar na área de compras, mas eu gosto muito dessa área, né? Então, tornou-se uma paixão. Hoje, a empresa que eu fundei lá em 2017, que é a Aliança SCA, basicamente, nós somos um clube de compras, né? Então, é isso que a gente faz. Todos nós, de certa maneira, estamos relacionados ou com a gestão das compras, a negociação, o relacionamento com fornecedores ou inteligência de mercado. É basicamente isso que a gente faz puramente na área de compras. Bacana, Alexandre. Me fala uma coisa, a gente vendo essa tua trajetória, eu vejo que ela é muito similar também com a do Silmar, que já ele vai contar um pouquinho da história dele. Mas me fala uma coisa, hoje, você na posição que você está atualmente, quando você olha um novo funcionário, um trainee, alguém que está começando nessa área, quais que são os fatores que você julga relevante? A gente percebe que muita gente entra na área de compra sem ter experiência no setor. Mas quais são características que você hoje olha e fala assim, bom, esse cara precisa ter esse tipo de comportamento ou esse tipo de qualidade, habilidade? É interessante. Na verdade, quando a gente seleciona profissionais na área de compras, quando é uma posição de entrada, muito provavelmente a gente não espera que haja algum tipo de experiência prévia ou formação em compras, porque isso ainda não tem muito no Brasil, né? Até onde eu sei, a gente não tem uma faculdade ou um curso de graduação em compras, né? A gente já tem curso de graduação em logística ou administração com ênfase em logística, né? Então, eu imagino que isso vai acontecer em algum momento. Mas, assim, eu acho que a característica que a gente busca
E também depende de qual vai ser né, a carreira para quem a gente está esperando, né, que esse profissional siga. Mas eu tenho que enxergar alguns traços de relacionamento, né, relacionamento com pessoas, né, então tem que postura, saber conversar, imaginar se essa pessoa vai estar sabendo defender uma ideia, né, perante seus pares, os usuários que estão, né, solicitando aquilo que está sendo comprado, aquele serviço, né, que está sendo comprado, e aos diretores, né, porque em algum momento você também vai ter que apresentar um projeto para a diretoria, né? Então, assim, primeiramente é isso, né, saber se expressar, aquela timidez que possa ser trabalhada, né? Então, assim, não espero numa carga técnica pesada para quem está no cargo inicial. Então, eu acho que a parte técnica é mais facilmente treinável, né? Então, o profissional que está entrando, ele vai poder se inspirar tecnicamente com os profissionais que estão ao lado, né, na equipe. E, então, assim, eu acho que essa parte que a gente chama hoje em dia de soft skills, de relacionamento, elas pesam mais quando a gente está selecionando alguém para uma posição de entrada. Tá? É isso que eu enxergaria, eu tentaria enxergar num candidato. Perfeito. E faz total sentido, né? Porque a base inteira do trabalho é bons relacionamentos com fornecedores, com clientes, o tempo inteiro se comunicando. Então, eu acredito que sim, seja a principal característica para quem está começando. Ô, Silmar, agora me conta um pouquinho da sua história, cara. Um cara que já trabalhou em multinacional, que já precisou mapear o Brasil inteiro, do sul ao norte. Conta um pouquinho como que você caiu no ramo do supply chain. Eu acho que, assim como o Alexandre também, eu nunca imaginei que eu fosse ser um comprador de carreira, né? Na primeira empresa que eu trabalhei, era uma empresa, um grupo de postos de combustíveis, e eu fazia alguns trabalhos administrativos e, em um determinado momento, comecei a fazer as compras, né, da empresa. Na época, eram compras recorrentes, né, para loja de conveniência, restaurante, tudo mais. E, nesse momento, eu acho que foi quando eu aprendi e identifiquei uma oportunidade de comprar estrategicamente. O que eu quero dizer? Nós recebíamos os vendedores chegavam e faziam uma reposição apenas dos materiais, e a gente começou a identificar oportunidades de comprar realmente o que vendia, né? Então, essa foi a minha primeira experiência com compras, vamos dizer assim, cair de paraquedas numa coisa que eu nem imaginava que eu fosse atuar. E como o Alexandre falou, não existe uma faculdade, não existe um caminho para você trilhar para você ser um comprador. E isso era a década de 2000, né? Apesar da cara de menino, eu tenho aí 20 anos de compras, né? E o Alexandre dá risada, né, Alexandre? Cara de menino, né? E aí, nessa época, estava, com certeza, um jovem ainda. E nessa época, estava em ascensão ciência da computação, tecnologia, internet, e eu fiz ciência da computação, né? Sou graduado em ciência da computação, e sempre atuei na área de compras, por incrível que pareça. Depois saí dessa empresa, fui trabalhar no ramo de irrigação, fui trabalhar no setor sucroalcooleiro, que foi onde conheci, né, esse mundo, conheci o Alexandre, conheci várias pessoas que a gente tem bons relacionamentos hoje. E, como você falou, passei por algumas multinacionais, né, tanto no segmento sucroalcooleiro quanto no segmento energético. Você até citou um exemplo aí onde eu tive que mapear o Brasil. Essa empresa de energia é uma empresa do governo francês, e nós construímos hidrelétricas, termoelétricas, PCHs no Brasil todo. Então, assim, foi realmente um desafio muito grande de rodar do Iapoque a Chuí, enfim, aprender como que o nosso país é grande, entender quais são as dificuldades logísticas, oportunidades, enfim. Então, tenho aí uma longa história dentro da cadeia de supply chain. Que bacana, cara, que bacana mesmo. E conta uma coisa, Alexandre, como que você conheceu o Silmar? Como vocês se conheceram? Conta um pouco dessa história. Eu conheci o Silmar porque ele era a pessoa-chave, né, no relacionamento com o cliente. Então, na verdade, a empresa para a qual ele trabalhava era cliente, né? Ainda é um cliente da nossa empresa. E o Silmar era o ponto-chave, o ponto focal de relacionamento. Então, foi assim que
nós nos conhecemos, nós nos tornamos amigos, né? Pô, tem um apreço muito grande pelo Silmar. A empresa para a qual ele trabalhava é uma empresa excelente, né? Então, assim, fica muito fácil lidar com empresas quando se encaixa, né, a metodologia de trabalho, né, meio que a filosofia de trabalho das empresas. Então, assim, foi muito bom trabalhar com o Silmar naquele período e a gente nunca deixou de ter contato, né? Por isso que agora, nesse novo empreendimento do Silmar, a gente está novamente tentando desenhar alguns projetos em conjunto, né? A gente acredita que vai ter sucesso nisso daí também. Que bacana. O Alexandre, você falando a respeito de empresa, a empresa sendo muito boa, me fala uma coisa, a Aliança SA é muito famosa no setor por ser uma empresa que trabalha em alto nível, né? Hoje, como que você citaria um exemplo de comportamento que uma empresa desse nível precisa ter para conseguir se relacionar com grandes clientes? O que você diria, uma dica para quem está tentando entrar no mercado, para conseguir se relacionar com grandes clientes? Como a gente disse no início, é uma empresa que negocia grandes valores de mercado, né, para usinas, para a indústria. Como que você hoje poderia dizer a respeito do perfil desse profissional? Bom, novamente, né, se a gente for trazer para o que a Aliança hoje faz, né, hoje assim, somos uma empresa pequena, tá? Então são 7 pessoas em toda a equipe, né? Nós temos assim 2 figuras chaves que são os heads de negociação, as pessoas responsáveis pela negociação. Então essas 2 pessoas, elas são responsáveis por estruturar, né, desenhar todo o processo de negociação. Então no nosso caso, nós assumimos, né, o que a gente entrega de valor para um cliente, para uma empresa cliente, é uma parte bastante bem definida do processo, que vai desde a agregação da demanda até a negociação em si, tá? Então, assim, essas pessoas são as que estão na linha de frente, são as que mais se relacionam com o cliente. Então, tem que ter uma habilidade enorme, uma empatia técnica, de entender a necessidade do cliente, né? De traduzir isso naquilo que a gente enxerga ter valor, que é escala de negociação. Então, ou seja, tenho que, além de conhecer e entender a demanda, traduzir isso adequadamente para o mercado fornecedor, ou seja, o fornecedor também tem que ser capaz de entender aquilo e atender prontamente, e convencer os clientes a negociar juntos, né? Porque é daí que vem, né, o valor de participar de um clube de compras. É interessante quando todos apresentem suas demandas e, de uma maneira, sejam capazes de planejar para adequar e apresentar adequadamente, ao mesmo tempo, a demanda para o mercado fornecedor. Então, assim, basicamente, né, nesse nível que você estava falando, então, o profissional, assim, o negociador, ele tem que ser capaz de traduzir a necessidade do cliente, transmitir isso adequadamente para o mercado fornecedor e, obviamente, se engajar na negociação. Então, de novo, as habilidades de desenhar a estratégia de negociação e de relacionamento, elas são fundamentais, tá? Basicamente, isso que eu... Não sei se eu atendi a tua questão, mas, assim, nós temos que ser hábeis em mostrar qual é o valor, né, de estar participando com o cliente nessas negociações, né? Porque, assim, muitas vezes é difícil para alguém, uma empresa, enxergar por que eu tenho que ter o apoio de um clube de compras ou por que eu tenho que me associar a um clube, né? A resposta é: tem que ter? Sim e não, tá? Se a empresa acredita que não há valor a ser entregue, ou se ela já tem sozinha uma escala de negociação ou um poder relativo, né, de negociação em relação aos pares, aos fornecedores, talvez ela não precise, tá? Mas no nosso ambiente, a gente percebeu nos últimos anos, isso é um fenômeno que o Silmar percebeu muito bem também, que foi o advento de grandes multinacionais vindo, né, para o Brasil, grandes tradings compraram várias empresas. Então, em determinado momento, grandes grupos conglomerados foram formados e, definitivamente, esses grupos formados, recém-formados, tinham muito maior poder de escala e negociação do que a média das empresas. Então, o que a gente consegue fazer na nossa companhia é emular uma operação de compras como se nós fôssemos um grande conglomerado. Então, a gente acaba sendo visto pelo mercado fornecedor como tal, tá? Uma empresa que representa várias empresas que sozinhas já são grandes, tá? Mas unidas são muito maiores. E aí a gente tem a capacidade, né, de ficar exposto a uma estratégia de precificação mais benéfica, né?
respeitando totalmente a política comercial do fornecedor. Não tenho como fazer nenhum negócio que desrespeite uma política comercial já existente ou que desrespeite o relacionamento que os fornecedores já tinham com os nossos clientes. Então, tem que ser um trabalho muito suave, onde a gente não atrapalhe e não prejudique o relacionamento que já existia, mas sim demonstre que há valor, agregando a demanda e negociando adequadamente em conjunto. Tá? Basicamente é isso que a gente precisa ser capaz de fazer, né, para convencer nossos clientes que realmente tem valor. Totalmente estratégico. E aí eu fiz um link automático, que foi as ciências da computação que o Silmar fez, né, Silmar, lá no início dos anos 2000. Já fazia parte do seu perfil ser um cara estratégico, né, um cara de dados. Pela formação que você buscou, já deu para ver que estava no seu DNA desde o início. Então, vai de encontro com o tipo de profissional que o Alexandre, por exemplo, diz ser relevante no mercado, correto? Você já conseguia ver alguma sinergia quando você entrou no mercado de compras e saindo de uma faculdade de dados, né, de engenharia? Com certeza, até porque quando você fala em compras, você fala em poder de negociação através de informação. E graças a Deus eu tive a oportunidade de trabalhar em grandes empresas, onde nós tínhamos muitas informações. Por exemplo, fui corporativo de algumas empresas, onde nós tínhamos 8 usinas em 5 estados. O que eu quero dizer? Nós recebíamos a mesma informação de forma diferente. E essas informações, elas precisavam ser tratadas, precisavam ser trabalhadas. E muitas vezes, com o advento, né, da informática, da tecnologia, você consegue pensar fora da caixinha. O que eu quero dizer? Você consegue pensar em alguma alternativa, seja uma ferramenta, seja um aplicativo, seja lá no passado o famoso Excel, né, que nem todo mundo dominava, para que você possa trabalhar melhor essas informações. Então, eu sempre pensei e acreditei que a tecnologia e a inovação eram os principais combustíveis para que nós pudéssemos fazer boas compras, para que nós pudéssemos estruturar os nossos processos baseado numa demanda interna, numa demanda grupal, num clube de compras, enfim, até numa própria empresa que busca a compra corporativa. O que eu quero dizer? Você tem demandas de várias áreas, de vários departamentos, de várias unidades, e a busca por conseguir processar essa informação rapidamente, ela só acontece através da tecnologia. Por isso que nós desenvolvemos, criamos uma empresa, estamos trabalhando arduamente para levar inovação, inteligência e tecnologia para os nossos clientes. E uma coisa muito bacana que o Alexandre falou, e entra exatamente o que você está dizendo, Silmar, é que às vezes pequenos produtores, médios produtores, às vezes não têm o acesso a esse tipo de estratégia. Ou como o Alexandre citou, às vezes tem um bom comércio, um bom mecanismo, mas poderia ser melhor, poderia ser maior. É aí que entra a Saving Brasil? Me explica um pouco, Silmar. Sim, nós somos uma empresa que temos essas 3 pontas, vamos dizer assim, essas 3 vertentes. A vertente da estratégia de compra, ou seja, através de um pool de compras, através de um clube de compras, através de uma compra pontual, enfim, nós temos algumas ferramentas e mecanismos que, de acordo com o tamanho do cliente, o volume do cliente, a gente consegue trazer eficiência para a sua compra. Então, essa é uma vertente, tá? E aí, quando você fala do pequeno, o pequeno muitas vezes não percebe que ele pode ter uma inteligência por trás da sua compra através de um planejamento, através de um estudo, através de algumas técnicas, soluções e ferramentas que a gente pode levar para ele. Até mesmo se juntando com parceiros, vizinhos, amigos do mesmo segmento, às vezes até concorrentes, e criando pools de compra, criando possibilidades de compras compartilhadas. Então, nós temos esse braço, vamos dizer assim, dentro da SEI, dessa possibilidade de levar solução para o nosso cliente com foco em redução de custo. Temos também toda a parte de consultoria, porque uma coisa é você receber uma informação do seu cliente, processar essa informação e ir para o mercado. Outra coisa é você receber a informação correta, adequada, no time correto,
fazer esse processo, desenhar uma estratégia e ir para o mercado. E muitas vezes o nosso trabalho é um trabalho de formiguinha, onde nós precisamos levar essa cultura de planejamento, levar essa cultura de corporativismo, de compra colaborativa, enfim, nós precisamos mostrar para o nosso cliente que ele tem condição de fazer diferente. E não quero dizer que ele esteja fazendo mal, muitas vezes ele está fazendo muito bem. E nós temos esse outro braço, essa outra vertente da consultoria. E temos a tecnologia por trás de tudo isso daí, que é o que nos permite trabalhar com, eu costumo dizer, com o petróleo, né? A informação do nosso cliente, que é o bem mais precioso dele, é o nosso petróleo, é o nosso combustível. Então, só através dessa confiança baseada nessas três vertentes, eficiência de compras, redução de custos, toda essa parte de consultoria, toda essa parte de planejamento e essa parte tecnológica, vai fazer com que a gente traga esse cliente para dentro de casa e que ele possa enxergar todo o valor que a SEG pode levar para ele. Massa. O Alexandre, agora até para descontrair um pouco, tenho certeza que um pequeno produtor ou médio produtor meio que torceu o nariz a hora que o Silmar falou que poderia trabalhar até com concorrentes. Me fala uma coisa, você atende ou já atendeu empresas que são concorrentes no mercado e que fazem compras em conjunto? Pode parecer um absurdo, mas todos os meus clientes são concorrentes, são competidores, eles atuam no mesmo segmento, né? Então, assim, obviamente, isso tem que ser visto com bastante cuidado, né? Então, esse é o segundo clube de compras que eu monto, né? Então, eu já fundei um outro quando eu era diretor de compras de uma outra empresa, e aquele foi... Eu posso dizer que é um modelo de consórcio, onde 3 empresas competidoras se associaram para montar o clube de compras. Obviamente, dada a característica dessa organização que a gente fez, nós tivemos que submeter a uma consulta ao CAD, ao órgão de regulação econômica, para saber se estava adequado e se a gente não ia ferir nenhuma questão de ordem econômica. Tá? Então, a gente teve uma resposta muito clara, muito elucidativa do CAD, do que é que poderia ser feito e não. Tá? Então, obviamente, quando você faz uma agremiação qualquer, onde concorrentes participam, você tem que tomar todo o cuidado, porque para não falar, por exemplo, de preço de venda, estratégias comerciais, porque aí você caminha para um terreno muito perigoso, que é um terreno da cartelização. Então, obviamente que a gente sabe o que não pode ser feito. E os não são muito rígidos, né? E como são conhecidos, então todo mundo está confortável. É só respeitar que não tem problema algum. Tá? Hoje, nós acabamos aprendendo, né? Então, os advogados que nos assessoraram nos ajudaram a construir uma organização bem mais leve, então não é um consórcio de concorrentes, nós somos uma empresa prestadora de serviço, então, assim, a gente blinda totalmente, né, a organização e protege cada um dos membros da organização para que a gente não mencione, não caia nessa armadilha de tratar dos assuntos proibidos. Tá? Então, quem está nesse setor sabe exatamente o que é que pode e o que não pode ser feito. Então, esse que é o cuidado que tem que ser tomado. Mas, olha que interessante, tem pelo menos dois tipos de clubes de compras, né? Então, tem os clubes de compras verticais e os horizontais. Os verticais, o clube que eu fundei é um clube vertical. É quando todo mundo ali é do mesmo segmento. Quando todos os membros, todos os clientes são do mesmo segmento, e isso pode acontecer, por exemplo, com produtores rurais, a gente tem a possibilidade de olhar para aqueles produtos e serviços que são os mais pesados, os mais relevantes, tá? Então, compra de combustível, compra de fertilizante, compra de agroquímicos, lubrificantes, pneus, isso tudo pesa muito na questão operacional. Quando todo mundo está no mesmo segmento, todo mundo compra esses tipos de produtos ou serviços. Então, é aí que a gente põe a mão, é aí que está o dinheiro. Agora, existem também os clubes de compra horizontais, tá? Depois, os espectadores que tiverem interesse podem pesquisar. Tem ele foi fundado pelo Banco Santander, nasceu dentro do Santander e hoje ele opera com vários clientes, que se chama Aquânima. A Aquânima é um clube de compras horizontal. Ele tem diversos clientes de segmentos distintos, tá? Então, qualquer empresa, conceitualmente ou teoricamente, pode ser cliente do Aquânima. Quando você participa de um pool de compras, de um clube de compras horizontal, aí você não tem
condição de estabelecer, de pôr o dedo exatamente naqueles produtos mais relevantes que todo mundo compra. Porque o que fica comum para todos vai para a categoria dos indiretos. Então, serviços, por exemplo. Qualquer empresa, pode ser uma transportadora, pode ser uma empresa de, sei lá, coleta de lixo, uma biblioteca, pô, vai comprar material de escritório, vai ter seus funcionários, vai comprar, negociar planos de saúde, vale-refeição, serviços de informática. Então, são características diferentes daqueles produtos e serviços que são negociados num clube de compras horizontal. Mas também é possível, existe, tá? Clubes muito eficientes, como esse que eu mencionei. E, nesse caso, é muito menos provável que haja empresas concorrentes, né? Quando o clube de compras é horizontal, tá bom? Mas é natural, num clube vertical, que haja concorrentes. Todos são concorrentes, todos estão competindo. E é por isso que você tem que começar a focar naquilo que importa, redução de custos, tá? Então, esquece preços e vendas. Não é disso que a gente está falando quando há uma agremiação com concorrentes. A gente está falando da porteira para dentro, do bottom line, né? Daquilo que importa na linha do lucro. Redução de custos, aumento da eficiência operacional, aumento da eficiência comercial, tá? Se unir para identificar demandas que são comuns e trabalhar na questão estratégica do relacionamento com fornecedores, para ficar exposto a estratégias de precificações mais benéficas. É para isso que um clube de compras existe. Tá? Perfeito. E se você é produtor, você tem dúvida, você pode chamar a gente, você pode comentar aqui nesse vídeo, pode entrar no nosso Instagram, Save in Brasil. O Alexandre Benesi também, ele já se colocou à disposição também de responder algumas perguntas. Então, em resumo, se você vai participar de um clube de compras vertical, é esperado que você tenha concorrentes lá. E como foi muito bem pontuado, o CAD ele se importou em deixar muito bem regrado para não virar cartel. Então, a única coisa que o clube de compras vai te auxiliar é que você tenha redução de custos e estratégia na compra dos teus insumos, serviços e tudo mais. Mas você não divide estratégia, você não divide preço de venda, muito pelo contrário. Vocês têm benefícios juntos e aí cada um por si fazendo o seu sucesso. Correto, Alexandre? Exatamente. Você atingiu o ponto, tá bom? Imagina um exemplo onde postos de combustível se unem num clube de compras para comprar os insumos que vão abastecer as lojas de conveniência. Perfeito. Nenhum problema. Vai trazer eficiência para todo mundo. Todos vão comprar melhores. Mas eles não podem sequer tocar no assunto dos preços de venda. Então, isso é muito claro, tá? Não é difícil de entender. Só erra quem quer. Perfeito. E agora vamos aproveitar esse gancho e me falar uma coisa. Como vocês estão vendo o mercado, principalmente do agronegócio, da agroindústria, com esse pós-2020? Quais são as expectativas que a gente tem para esse mercado atual? Alexandre. Para mim? Bom, eu estou numa bolha sucroenergética, tá? Então, eu trabalho hoje fundamentalmente para um segmento dentro do setor agrícola, né? Do agronegócio brasileiro. O agronegócio, redundante mencionar, mas ele caminhou muito bem, né, nesse período de pandemia. Então, a gente conseguiu permanecer produzindo, né, alimentos, domesticamente falando, e até para exportação. Mas assim, os preços estão bons, né? Obviamente que há casos que sofreram um pouco mais com a questão de demanda, mas a gente está enfrentando uma onda de aumento de custos bastante relevante, tá? Então, óbvio, né? Quando a gente fala de todas as categorias que têm seus custos de alguma maneira relacionadas ao preço do petróleo, poxa, muita volatilidade, os fatores relacionados à desvalorização da moeda, a taxa de câmbio prejudicam, né? Então, se é produto importado e está vinculado ao petróleo, volatilidade, né? A gente percebeu isso também nos agroquímicos, né? Uma boa parte dos ativos com origem na China, na Índia, então, de novo, taxa de câmbio influenciando bastante na questão da volatilidade e também alguns riscos de abastecimento, com alguns ativos sumindo. Então, assim, tem bastante coisa para se preocupar. Uma categoria que foi bastante impactada foi a categoria de pneus, né? Então, todo comprador agroindustrial que estiver assistindo a gente deve se identificar, porque realmente a gente teve problemas mesmo negociando com grandes fornecedores, acordos já pré-estabelecidos, a gente teve problemas de abastecimento. Então, é uma categoria que ainda não voltou
ao normal, digamos assim. Tá? Então, a gente está percebendo isso, né? Principalmente, custos de fertilizantes, tá? Agroquímicos e diesel, tá? E lubrificantes também. A gente vai certamente enfrentar um cenário com custos médios maiores do que foram os custos do ano passado. Perfeito. Ô, Silmar, me fala uma coisa. E qual que é a diferença do cenário para o pequeno e para o médio? A gente conseguiu ver no macro, né? Mas o que você vê do agronegócio, da agroindústria, para o médio, para o pequeno negócio? Eu vejo, como o Alexandre falou, um momento muito propício para o produtor, tá? A Save, ela não é uma empresa tão nichada, vamos dizer assim, como a Aliança S.A. Ela tem essa possibilidade de atender outros segmentos, e até por isso que a Aliança e a Save têm uma parceria para atender alguns segmentos onde a Aliança quer atuar e a Save atua ou também, junto com a Aliança, quer se fortalecer. Mas eu vejo um momento um pouco perigoso. Por quê? Porque tanto o pequeno quanto o médio, ele está tendo realmente a possibilidade de vender o seu produto num preço bacana. Falando aí de grãos, a gente tem preços aí de soja, de milho e de outros produtos também, numa situação nunca vista, onde o câmbio está favorecendo a exportação, a China tem uma demanda, nós não precisamos nem falar, né, gigantesca, né? Então, tudo que nós produzimos, exato, tudo que nós produzimos, eles compram. Então, quando eu falo que é uma situação perigosa, eu falo no sentido de que nós conseguimos produzir, mesmo com esse custo um pouquinho mais alto, estamos vendendo bem, temos mercado para isso, mas, na teoria, isso não pode se perdurar por muito tempo. E é aí que eu vejo o trabalho da Save, o trabalho da Aliança e de outras empresas também focadas em redução de custos, que trabalha com estratégias bem definidas, que conhece o mercado, que busca a informação tanto no mercado micro, macro, regional, mundial, através de inteligência e ferramentas que nós podemos identificar todos os custos de um produto, né? Isso é a tarefinha básica de qualquer comprador ou de qualquer bom comprador, é identificar o que compõe esse custo e também conseguir antever ou prever possíveis mudanças de mercados, possíveis mudanças de preços. O Alexandre, com certeza, passou aí dentro desse tempo que ele tem aí de compras de fertilizantes, de compras de agroquímicos, por uma fase muito crítica, onde a China estava fechando um monte de fábrica. E se ele não tivesse todo esse conhecimento de mercado, dentro e fora do país, de oferta, de demanda, provavelmente ele não teria condições de atender o seu cliente bem como ele vem atendendo. E quando a gente fala de pequeno e médio, e aí eu vou generalizar, na sua grande maioria não tem acesso a essas informações. Então, esse é o nosso trabalho como empresa de redução de custos. Levar essas informações para esse pequeno e médio e mostrar para ele que, através de um pool de compra, ou até mesmo uma compra individual, onde ele entenda um pouco melhor o seu mercado, ele consiga absorver e trazer redução, absorver, né, a importância do nosso trabalho e trazer redução de custo para dentro de casa. Então, assim, eu vejo o cenário pós-2021, um cenário onde quem se planejou, quem não gastou tudo que ganhou, quem realmente entendeu como essa curva, né, de preço alto, de insumo, preço alto de venda, entendeu e estudou essa curva, vai conseguir ter dinheiro em caixa. Porque muitas vezes o produtor, e aí também estou generalizando, ele tem
uma percepção só do momento. E ele não pode só perceber o momento, ele tem que entender como foi o passado, como é o presente e tentar, da forma mais correta ou da forma mais próxima possível, entender como vai ser o futuro. Então, eu deixo como dica aí, se eu puder dar uma dica, para quem está nos ouvindo, compradores de carreiras, empreendedores, compradores por necessidade, porque muitos produtores, tanto no segmento rural quanto agroindustrial, têm a necessidade de realizar suas compras. E muitas vezes ele não busca ou não tem esse know-how, não tem esse conhecimento, e não é demérito nenhum, tá? De buscar essas informações e fazer com que a sua compra seja uma compra melhor, seja uma compra mais planejada e traga realmente uma redução de custos para o seu custo de produção. Bom, então se você é um produtor, se você é um comprador, você trabalha no ramo de supply chain, você assistiu até agora uma live, eu tenho certeza que você poderia estar fazendo qualquer outra coisa, né? Podia estar dando atenção para a família, podia estar assistindo Big Brother, mas quando a gente pega profissionais que estão dispostos a estudar, a evoluir, a tentar trazer valor para o negócio, a gente acaba criando uma conexão muito bacana. E o que eu senti tanto do Silmar quanto do Alexandre nessa live, nessa conversa que a gente teve e que a gente ainda está acontecendo, investe em estratégia, investe em tecnologia para o seu negócio. Você percebe que os grandes, os que deram certo, as empresas que estão na frente do mercado, as empresas que dominam o setor, são as que mais investem, tanto em estratégia quanto em conhecimento, em dados, em negociações a médio prazo. Você pode trabalhar com o tempo a seu favor, você pode trabalhar com investimentos a seu favor. E hoje nós temos empresas do porte da Saving Brasil, do porte da Aliança SCA, que podem te ajudar a caminhar num futuro muito mais tranquilo, um terreno muito mais com alicerce mais rígido, mais concreto. Não é verdade, rapazes? Tô agindo no calor aqui da apresentação ou tem razão em tudo isso que eu estou falando? Tem muita razão, Rafael. Vendo as palavras do Silmar, eu fico pensando na nossa jornada, né? Na jornada do comprador, né? É muito facilmente perceber que o dinheiro numa empresa vem da receita, vem do produto que é vendido, né? Então, normalmente, é muito mais facilmente digerir um pedido de investimento que vem para aumentar a receita, aumentar as vendas. Tá? Então, normalmente, o board da empresa, os diretores, param para ouvir, principalmente, ou primeiramente, né, prioritariamente, esses projetos de aumento de receita. Tá? Quando a gente está na época das vacas gordas, e o Silmar mencionou isso muito bem, felizmente, a gente, né, o produtor está podendo ver o dinheiro da receita, né? Aquilo, o produto valorizado, demanda forte, domesticamente falando, e principalmente para exportação. Poxa, dádiva, tá? O produtor merece isso. Mas é justamente nesse momento que ele para de olhar para a parte dos custos, tá? Poxa, precisa olhar, né? Alguém já disse que custo, como unha, tem que cortar sempre. Então, a gente tem que caprichar, tem que se esforçar, manter a atenção, manter o foco para ter uma estrutura enxuta, uma estrutura eficiente na questão operacional e na questão comercial. Isso é fundamental, porque quando a questão da receita dos preços se mudar, a empresa continua preparada para fazer dinheiro. O que importa é sobrar dinheiro, tá? Para reinvestir no negócio e, obviamente, para lucrar. Tá? Então, isso é fundamental. A questão da tecnologia, por seu lado, é tão mais simples enxergar a aplicação da tecnologia, por exemplo, na área operacional. E muito desses produtores dos quais a gente está falando, sem dúvida dos grandes, tá? Mas agora, principalmente dos médios e dos pequenos, eles estão vendo na prática a utilidade de usar o apoio de drones na identificação de áreas que precisam de maior atenção por causa de infestações ou porque o agroquímico não foi adequadamente aplicado, tecnologia de irrigação, meteorologia, a importância de começar a registrar os dados e comparar com os próprios dados de safras passadas. Poxa, que tipo de produto eu usei? Que tipo de produto devo usar para manter ou melhorar a eficiência? Então, na questão operacional, é muito palpável, bem mais simples de enxergar e as empresas já estão fazendo isso.
tem muita coisa para ser feita na questão comercial também, na questão de compras, tecnologias, ferramentas que já estão disponíveis. Então, é a questão de, primeiro, acreditar, né? Eu costumo dizer que é um ato de fé. Se você não acredita que tem valor, poxa, que pena, não vou conseguir te convencer. Mas acredite, há valor. E tem empresas muito eficientes que já enxergaram e já estão fazendo. Então, eu convido a todos, esteja aberto a essas novas ferramentas, essas tecnologias que já estão disponíveis. A Saving Brasil faz isso muito bem, para deixar, se deixar levar, tá? E entrar adequadamente nessa nova vibe, né, de compras, que vai permitir a empresa se manter lucrativa mesmo em períodos de menor receita. É sobre isso que a gente está falando. Tá? Então, eu concordo plenamente. É para isso que as nossas organizações existem e já tem gente se aproveitando, extraindo o valor dessa questão. Tá? A questão de fazer... Tem gente muito boa no mercado, né, Alexandre? Sim, sim. E, poxa, pessoal, a questão da colaboração, né? Que, de novo, quando você é pequeno, ou solitário, ou distante, né, de outros vizinhos, você pode acreditar que o mundo está perdido, não tem o que fazer, então eu vou fazer o que eu sempre faço. Né? Caderninho, telefoninho, confiando sempre nas mesmas pessoas. A associação é muito poderosa, a colaboração é muitíssimo poderosa. Tá? Então, tem valor a ser gerado, adicionando valor ao que esses produtores já têm hoje do lado operacional, do lado da receita. Deixa eu só fazer um comentário, Rafa, que claro. Eu costumo dizer o seguinte, que o melhor dinheiro ganho é aquele que você não gasta. O que eu quero dizer? Aquele que está no seu bolso. Então, a cada real, a cada centavo que uma estratégia de compras consegue trazer de redução de custo para a sua empresa, ela vai diretamente para o seu lucro. Sim. Então, eu acho que isso vai para o bolso. Na verdade, nem sai do bolso. Não é que vai para o bolso, ela nem sai do bolso do comprador. Então, isso é muito importante. E como o Alexandre falou, às vezes o pequeno não tem essa percepção que ele pode fazer diferente. Então, a gente faz esse convite, essa reflexão para que essas pessoas, e principalmente pequenos e médios, que nós estamos aqui falando de um segmento que está em ascensão, o segmento do agro, mas tem alguns segmentos que não estão em ascensão, estão passando por muita dificuldade, porque não estão vendendo, porque não estão produzindo, infelizmente essa pandemia, né, vem prejudicando muitas empresas, e essas empresas elas precisam pensar mais do que nunca no custo. Então, é engraçado isso, né? Nós estamos querendo vender o nosso peixe. E é bem isso mesmo. Por quê? Porque nós já vivemos situações, eu particularmente já trabalhei em várias empresas, o Alexandre também, onde a empresa estava bem e nós trabalhávamos arduamente para reduzir os custos, e situações que a empresa não estava bem. E também trabalhávamos e até mais, às vezes, para conseguir reduzir o custo. Então, o que a gente quer passar, o que a gente quer transmitir, é que independente da sua situação, independente do seu segmento, independente do seu momento, redução de custo é importante. E isso tem que ter um valor percebido para as empresas. Exatamente. Exato. A estratégia é necessária. Gente, o assunto é maravilhoso. A gente já até bateu aqui a nossa meta. Mas, para finalizar, tem uma pergunta que estava aqui na pauta. Eu gostaria muito de ouvir, tanto do Alexandre quanto do Silmar. A gente fala de pandemia, a gente fala é um renascimento, né? Uma reinvenção de muitas empresas. Mas eu queria terminar com coisas boas. Falar um pouco dessa tendência que o mercado está trazendo para nós através da tecnologia. O Alexandre teve uma breve experiência na Holanda, né? O Alexandre foi lá visitar. E você ficou impressionado com algumas coisas que viu lá? Conta para a gente um pouquinho. Fiquei muito impressionado. Já faz um tempo, né? Isso foi setembro de 19, né? Então faz um tempo já. Eu fui com um grupo de executivos do qual faz parte, né? A gente tem o Procurement Club, grupos de executivos de compras, e a gente foi visitar. Passamos uma semana lá, né? 4 dias na Universidade de Twente, tendo vários cursos voltados principalmente à inovação, né? E
a inserção das compras no movimento de indústria 4.0. Tá? E aí, o último dia, a gente acabou passando também por Amsterdã, estava tendo um seminário, um congresso de inovação em compras, então foi uma semana de imersão em compras, foi bastante interessante. Mas, assim, o que a gente viu lá serviu para definir a distância, né, que nós estamos do que existe de mais moderno nessa questão de compras, né? Então, alguns setores, obviamente, estão melhor posicionados, né? Especificamente na área de compras, quando a gente fala do setor aeroespacial, automotivo, né? Esses setores eles estão mais avançados. Normalmente, eles ditam as tendências que depois vão ser absorvidas e aplicadas pelos demais segmentos. A gente, assim, falando do segmento alimentício, é um segmento que também normalmente está na vanguarda, mas o agronegócio não é bem assim. Não estou falando da questão, de novo, operacional, né? Tem muita tecnologia embarcada hoje no segmento, dentro das áreas operacionais das empresas, mas estou falando da área comercial, da área de compras. Então, quando a gente fala, por exemplo, de compras 4.0, compras na indústria 4.0, a gente já começa a falar de experiências de processos inteiros de compras sendo realizados sem a presença de humanos, né? Então, a gente tinha um case lá, vivo, real, com aplicação de sensores, né, que uma saboneteira, todas as saboneteiras daquela seção da faculdade, as saboneteiras estavam nos sanitários públicos, né, os alunos, elas se comunicavam com sensores por uma central e elas avisavam quando elas precisavam de reposição. Tá? Então, se várias saboneteiras estavam precisando ao mesmo tempo, a central analisava aquela necessidade, comparava com o nível de estoque de sabão, e se não tinha sabão suficiente na universidade, o próprio sistema já emitia um pedido de compra para o fornecedor de sabão. Então, o preço já estava negociado, já tinha um contrato. Então, olha só, ninguém precisou ir pedir um sabão no almoxarifado, né? Então, não tinha interação humana. É sobre isso que a gente está falando quando a gente fala de compras de indústria 4.0. Indústria 4.0 setores, equipamentos autônomos, né? Então, não tem realmente interação humana. Por exemplo, imaginar que um redutor, uma turbina, vai dar uma dica, já dá dicas de pressão, de temperatura, de vibração, mas vai também dizer sobre a qualidade do lubrificante que está ali dentro. E vai falar, olha, estou percebendo que preciso de lubrificante, chegou na época de trocar, estou vendo no estoque, não tem, então, fornecedor. Não vai falar nem para o comprador, vai falar direto para o fornecedor. Já faça a sua entrega que está na hora de eu sofrer uma intervenção de manutenção. Então, é fascinante. Isso já existe, tá? A gente está caminhando para lá. Mas olha só quantas barreiras a gente ainda vai ter que vencer para que isso fique disponível, por exemplo, para os produtores, para esse nicho de clientes aqui que a gente está tratando, né? Então, a gente tem que olhar para o futuro, tá? O futuro é mais eficiente, né? Vai permitir que a gente reduza custos, né, dessa maneira, tá? E é isso. Isso é parte da minha função. Eu tenho que olhar para o futuro, filtrar, né, trazer aquilo que é possível fazer agora, mas nunca deixar de olhar para aquilo que está vindo, né? A gente vai ter que enxergar, a gente vai ter que fazer frente a essas questões quando elas chegarem. O futuro nos dá um norte, né? Nos incentiva, a gente acaba pegando insights, mas eu entendo perfeitamente o que você quis dizer, que quando você volta para a realidade, principalmente de setores que são mais manuais, a gente ainda não consegue aplicar toda essa tecnologia. Mas é bacana já ver isso acontecendo, né? É bacana a gente visitar e ver que tem mentes brilhantes que estão trabalhando para que coisas pequenas, como a reposição de uma saboneteira na faculdade, já seja de forma 100% autônoma. Sim. Eu fico realmente encantado com a tecnologia no século XXI. Viu? É isso mesmo. Bom, tá disponível. Está disponível, é só pesquisar. Gente, muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Silmar, eu não tenho palavras para agradecer tanto a ideia do projeto quanto o convite para tocar com você esse plano de tentar melhorar e levar informação, levar conhecimento, levar estratégia, pessoas boas, pessoas de... Falar de excelência até redundância, mas pessoas excelentes profissionais como o Alexandre, se tornaram grandes amigos, são pessoas também dispostas a compartilhar conhecimento.
Então, é muito gratificante participar e eu tenho certeza que quem está assistindo não vai sair daqui com os bolsos vazios, nem com a mente vazia, porque tem muita coisa para absorver, dá para pesquisar, dá para entrar nas nossas redes sociais, dá para falar com a gente, que não vai sair intacto desse assunto. Muito obrigado, pessoal, pela conversa. Obrigado, Silmar. Obrigado, Alexandre. Vocês tenham uma ótima noite. Obrigado pela oportunidade. Bom, eu sou entusiasta, né? Eu gosto muito do tema, sou apaixonado por compras. Eu também me aventuro a dar aulas, né? Não falo que eu sou um professor, eu sou um instrutor no tema de compras. Então, posso encontrar alguns dos espectadores, às vezes, no curso, tá? Mas fico inteiramente à disposição. Depois eu acredito que você vai compartilhar nossos contatos no LinkedIn. Fico inteiramente à disposição de quem quiser. E, Silmar, eu agradeço pelo convite. Cara, eu te desejo muito sucesso. Tá? Eu tenho certeza que você vai chegar lá. Eu admiro esse trabalho que você está fazendo, na prática, né, explicar o que é e levar os benefícios possíveis de se atingir com economia de colaboração. É isso que a gente tem que fazer. Né? E no segmento de agronegócio. Então, você está... Aliás, nem só no agronegócio. Né? Tenho certeza que você está olhando para outros segmentos também. Mas, cara, isso é fascinante. Eu desejo muita sorte. E se eu puder colaborar com você nisso, conte comigo. Obrigado. Com certeza, agradeço ao Rafa aí que topou esse desafio aí da gente fazer algo diferente, fazer algo inovador, que leve informação, que leve oportunidades, né, de abrir os olhos, né, dos nossos clientes, né, de fornecedores, enfim, para toda essa nova mudança que está por vir aí no segmento de compras, no segmento comercial, enfim, o que a globalização pode nos trazer de benefício. E com certeza fico muito feliz por estar recebendo você, Alexandre. Você realmente é uma pessoa que compras trouxe para o meu dia a dia, trouxe para o meu convívio, e eu só tenho a agradecer e dizer para você que as portas estão abertas. Com certeza teremos outras oportunidades, não só aqui pelo nosso canal, mas em eventos, né? Em palestras, enfim, em tudo que a gente puder fazer juntos, vai ser um prazer estar com você. Então, obrigado mesmo por essa participação e que essa seja a primeira de muitas e que nós possamos trazer pessoas tão boas e renomadas quanto o Alexandre aí, para que nós possamos levar informação de qualidade para os nossos telespectadores, clientes, amigos, enfim, quem quiser receber informação da gente. Exato. Entusiastas. Perfeito. Exato, apaixonados por compras, assim como nós, enfim, para todo mundo aí que queira compartilhar com a gente dessa nossa necessidade de divulgar, de levar um pouquinho que a gente sabe para outras pessoas. Show. Conta comigo. E muito obrigado você que assistiu até o final, porque tem um ditado, é bíblico isso, inclusive, né? Que a gente é a soma das pessoas que estão ao nosso redor. Então, você tirou aí 40 minutinhos do seu dia para ouvir esses monstros falarem, pode ter certeza que você está muito bem relacionado, viu? Mesmo que de forma online. Então, seja muito bem-vindo no nosso canal. Acompanhe os próximos vídeos, que a gente sempre vai trazer coisa boa. Um grande abraço. Obrigado. Tchau, tchau. É isso aí? Se eu parar de gravar agora... Vou estopar aqui.